Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Stechan. Estamos começando a aula 034 de Física com o tema Associação de Resistores. É o tema 5 do concurso para Petrobras 2023. Nós vamos estudar circuito em série, paralelo e a primeira lei de Ohm. Eu espero que vocês gostem, vou resolver alguns exercícios e nos vemos então nessa aula. Nós vamos começar a parte de eletrodinâmica. Introdução ao estudo de resistores. Nós temos que os resistores fazem parte de um circuito elétrico, onde R é medida em ohms, a tensão no gerador é medida em volts e a corrente elétrica é medida em amperes. Nós temos aí um exemplo simples de um resistor do lado esquerdo, medindo 1 ohm, um gerador ou uma bateria ou uma pilha, medindo 1,5 volts e a corrente elétrica que passa no resistor de 5 amperes. Nós temos que George Simon Ohm foi um estudioso, foi o primeiro homem a estudar a lei que recebeu seu nome. E tem na eletrodinâmica o rótulo de primeira lei de Ohm. A tensão nos terminais de uma bateria é proporcional à corrente elétrica. Nós temos esta lei, U é igual a R vezes I, e nós podemos isolar o I. O I fica igual a U sobre R. Agora nós vamos trabalhar com circuito em série. O que é um circuito em série? Você tem uma associação de resistores todos numa mesma linha. R1, R2 e R3 são chamados circuito em série. U é a tensão nos terminais. Então a resistência equivalente é muito simples de calcular. Nós sempre vamos calcular a REC. A REC é R1 mais R2 mais R3. Então a resistência equivalente é só você somar. Nós temos também que vale, nesse sentido, a lei de Ohm. U é a própria REC vezes I. Nos terminais de uma bateria, a corrente entra com menos e sai com mais. Ela ganha assim energia e ela tem essa direção em sentido para a esquerda, neste caso. Entra com menos, sai com mais. Essa é a direção em sentido da corrente elétrica I. Para um circuito em paralelo, a situação é diferente. A corrente se divide e a REC ela é dada como uma soma dos inversos. Então, 1 sobre a REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Você calcula a associação de resistores em paralelo desse jeito, a resistência equivalente. Particularmente, se caso você tiver um circuito só com dois resistores, tem um outro jeito mais simples de calcular. A REC ela é o produto pela soma. Vale lembrar que nesse tipo de circuito, no circuito em paralelo, a corrente ela se divide e ela é dada pela soma. Então, I é a soma de 1 mais I2. Porque neste ponto, aqui onde está em amarelo, a corrente vem e ali nesse ponto em amarelo ela se divide. Uma parte vai passar pelo resistor R1 e a outra parte vai passar pelo resistor R2. Agora nós vamos ver as unidades tanto de corrente, quanto de tensão, quanto de resistência. O I é medido em ampere. O R, a resistência, é medida em ohms, representado pela letra grega ômega, maiúsculo. A tensão nos terminais é medida em volts. E tem os múltiplos e submúltiplos. No caso múltiplo da tensão, 1 kV, 1 kV é 10 ao cubo volts, é 1000 volts. E tem o submúltiplo, 1 mA é 10 a menos 6 ampere. Vamos resolver o primeiro exercício sobre lei de Ohm. Você tem aqui um chuveiro, onde tem uma corrente de 22 amperes e uma DDP de 220. Então ele deu U e deu I. E vai pedir, obviamente, o valor da resistência elétrica. Vale que o circuito é ôhmico, então você tem o valor da resistência como sendo o X da questão. Quem é R? Se você quer calcular R, você isola o R passando o I para o outro lado, dividindo o U. Então R é U sobre I. Mas ele deu o U e o I. Quem é o U? 220. Quem é a corrente? 22 amperes. Dividindo dá 10 ohms. É o valor da resistência do chuveiro. Vamos resolver então um exercício de circuito em série. Aqui ele pede, responda corretamente os itens A, B e C. No item A, ele está pedindo qual o valor da resistência equivalente. Nós vamos calcular o valor da resistência equivalente em ohms. Ela é dada pela soma dos três resistores, que é igual a 100 ohms. Simples assim. No item B, ele está pedindo as correntes. O I de entrada, que é o IT, o I total, o I1, I2 e I3. Como o circuito é em série, as três correntes são iguais. Tudo isso é igual a quanto? Eu não sei. Mas eu sei a resistência equivalente. A REC ela vale 100. E eu sei o U. O U vale 200 volts. Então, o que eu faço?
eu faço que U total é R vezes I, no caso REC, vezes I, o I total. E o total é REC vezes I total. Mas quem que é REC? REC é 100. Quem que é o I total? Eu não sei, mas quero saber. Mas o U é 200, então eu tenho que 200 é igual a 100 vezes o I total. O U total é dado, ele vale 200. 100 é a REC e o I eu quero saber. Portanto, eu passo 100 para o lado esquerdo, o I total ele é 200 dividido por 100, que dá 2 amperes. Se eu sei o I total, eu sei todos os outros Is. Portanto, o I total eu descobri que é 2, que é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3, que vale 2 amperes. Portanto, a letra B está respondida aqui. A letra C, o item C, é as voltagens U1, U2 e U3. U1 é R1 vezes I1. U1, portanto, é R1 vezes I1. Mas quem é R1? É 20 ohms. Vezes o I1, é o próprio I, de 2 amperes. Portanto, isso vai dar 40 volts. Se a gente fizer todas essas contas, a gente vai descobrir que o U2 é R2 vezes I2, o R2 é 30 vezes o I2, que é 2, isso dá 60 volts. E o U3 é o R3, que é 50 vezes 2, 50 vezes 2, 100 volts. E com isso eu fiz o exercício 1. Agora aqui, supondo que a corrente de entrada é 10 amperes, calcule a tensão em volts. Então, na verdade, ele está pedindo U. Este exercício ele é um circuito misto, ele envolve série e paralelo. Nós temos que aqui, inicialmente, este circuito ele está em paralelo. Vamos calcular o produto pela soma. Então, quem que é a resistência equivalente nesse pedaço aqui? Nesse pedaço aqui, a resistência equivalente vale quanto? Produto pela soma. Vamos chamar de REC1. Desse pedaço 1 é produto 20 vezes 30 dividido pela soma, que é 50. Este 0 eu corto com esse 0. Portanto, esse 20 eu cancelo com esse 5, dá 4 vezes 3, que é 12. 12 o quê? 12 ohms. Agora, eu sei então que todo esse circuito em paralelo, ele pode ser substituído por um único só de 12. E o outro, ele é 50. Então, aqui eu tenho 12 ohms e 50 ohms, que é esse pedaço aqui. Portanto, a REC, ela é a soma. Ela é 62 ohms. Então, a REC total ela é 62 ohms. Esta é a resistência equivalente desse circuito todo. Agora ele está pedindo U, supondo que o I é 10. Então, se aqui a corrente de entrada é 10 amperes, quem que é o U? O U é R vezes I. No caso, a REC total vezes o I. Portanto, a REC total é 62 ohms vezes o I, que é 10 amperes. Portanto, isso vai dar 620 volts. Bom, pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui. Outros exercícios serão resolvidos em vídeos posteriores. Um abraço a todos e até mais.